Meu nome é Reinaldo Miller Martins. Eu tenho uma moto Royal Enfield Classic 500 com sidecar e há uns meses eu planejei uma viagem por Minas Gerais com a minha moto e o sidecar. O roteiro básico dessa viagem seria sair daqui de Botucatu, visitar um amigo Newton em Itapiratiba, depois seguir até o norte de Minas, cruzar a Serra do Espinhaço, chegar em Diamantina e no retorno passar por Santa Bárbara a fim de visitar o Santuário do Caraça. Nos últimos dias participar do encontro de motociclistas na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e então retornar para Botucatu. Eu saí no dia 17 de junho, de manhã, de Botucatu, com destino a Itapiratiba. Por volta da hora do almoço, eu passei a Analândia, parei para tomar um lanche, reabastecer a moto. Já tinha andado 150 quilômetros. Um trecho difícil, porque tem a Serra de Torrinha ali, entre Santa Maria da Serra e Torrinha, que é uma pista muito difícil. Muitas curvas, subida íngreme, pista estreita, então velocidade baixa, né? Após o reabastecimento em Analândia, depois de percorrer 150 quilômetros, eu segui para Itapiratiba. Passei em São José do Rio Pardo e cheguei lá no meio da tarde. Ainda encontrei o meu amigo Newton e fomos passear pela cidade. Nesse primeiro dia de viagem, eu andei pelo odômetro da motocicleta 318 quilômetros. E foi uma viagem tranquila, tudo transcorrendo bem. Em Itapiratiba, eu fui visitar o centro da cidade, as igrejas, todos os pontos de interesse, né? E à noite, o Newton preparou um churrasco. Então nós terminamos o dia num belo churrasco na casa da filha e do genro do Newton, que é o meu amigo, Newton Campeotti. A amizade do Newton com o Newton começou porque ele também, coincidentemente, tem uma motocicleta com sidecar. E isso nos aproximou. E daí para frente nós sempre estamos falando ou nos encontrando. Me acomodei num hotel, no próprio Itapiratiba, e no dia seguinte, o domingo, nós fomos passear na cidade de Caconde. É uma cidade com uma topografia muito bonita, tem represa, tem montanhas altas, e nós fomos no Mirante, e do Mirante a paisagem é muito bonita. Almoçamos num restaurante ali na Redondeza, e olhando na janela do restaurante eu vi uma garça branca, e falei, nossa, que mau gosto pôr uma garça empalhada na janela do restaurante, né? Quando eu vi, a garça se mexeu, era uma garça viva, e acho que pelo cheiro da comida ela ficava ali na janela do restaurante esperando. Nesse passeio a Caconde eu andei 70 quilômetros. À tarde voltamos, né, e eu fiquei descansando, porque segunda-feira ia ser um trecho longo da viagem, né? Segunda-feira cedo eu saí de Itapiratiba, abasteci a moto e segui para a minha próxima cidade, que é Pompéu. Nesse dia andei 480 quilômetros para chegar em Pompéu. Gastei o dia todo para fazer esse percurso, porque logo saindo de Itapiratiba, a topografia é muito acidentada, subidas muito íngremes, até perto de Guaxupé. Depois peguei estrada em construção, um trecho estrada de terra, passando por dentro de muitas cidades, filas de caminhões, com semáforos na estrada. Demorou muito, cansou muito.
Como é de se esperar, nesses trechos que entrava dentro de cidade, eu me perdi 2, 3 vezes, né? Não posso reclamar porque o mineiro é muito solidário. Eles explicam o caminho e chegaram até fazer mapa para mim num posto de gasolina para eu não me perder mais. Pompeu é uma cidade agradável, é um grande produtor de leite, dos maiores de Minas Gerais. Cidade bem organizada, limpa. Eu descansei um dia lá e para no dia seguinte continuar. A única curiosidade em Pompeu é que eu percebi que o pneu traseiro da moto estava careca. Eu fiz tanta inspeção na moto e não percebi isso, né? Então procurei uma loja de pneus lá e substituí o pneu traseiro. Pus um pneu meio asfalto, meio terra. Quarta-feira era dia 21 de junho. Aí é que começou realmente a parte que eu tinha mais interesse da viagem, que era passar por Curvelo e cruzar a Serra do Espinhaço. Conforme o pessoal do ramo da geografia, né, a Serra do Espinhaço é considerada a única cordilheira brasileira, pela extensão dela e por ter subida de um lado, subida do outro lado também, né? São cristas. E espinhaço porque as pedras são em grande quantidade e elas afloram no terreno, parecendo espinhos sobre a terra, né? É uma paisagem muito particular, valeu a pena. De Pompeu a Diamantina, passando pela Serra do Espinhaço, eu andei 260 quilômetros. Mas gastei muito tempo, porque eu fui parando para fotografar e para admirar a geografia da região, principalmente na subida e descida da Serra do Espinhaço. No ponto alto da Serra do Espinhaço tem geradores de eletricidade movidos ao vento, né? Hélicos. Uma instalação curiosa. De Pompeu a Diamantina, eu passei em 2 tipos de estradas muito diferentes. Primeiro, é uma rodovia tipo BR, de interligação, de grande movimento e carros em alta velocidade. E depois a Serra do Espinhaço, que é uma estrada já de pouco movimento. A respeito da Royal Enfield com sidecar, a velocidade que eu ando com ela normalmente é entre 80 e 100 km por hora. Ando numa boa, não quero ver quanto ela dá. Agora, nas subidas de estradas oficiais, a velocidade não cai muito, eu mantenho. Mas em estradas secundárias a inclinação é muito grande, então a velocidade cai. Eu tenho que reduzir marcha e ter paciência, né? Nas estradas de alta velocidade, eu não, como eu costumo dizer, eu não represo o trânsito. Eu vejo que tem gente atrás querendo andar em maior velocidade, eu vejo um lugar bom e vou saindo um pouco para o acostamento para deixar as pessoas passar, né? Principalmente caminhões em alta velocidade. Eu não vejo inconveniente nenhum em trafegar com a Royal Enfield com sidecar em pistas de alta velocidade, autopista, desde que eu considere isso, né? Fazer uma pilotagem defensiva, não atrapalhar o trânsito. Agora, o ponto alto da Serra do Espinhaço, na estrada, está por volta de 1.450 a 1.500 metros, altitude acima do nível do mar. E Diamantina, que fica do outro lado, está a 1.280 metros de altitude. Então, ela fica num ponto alto, né? No alto da Serra do Espinhaço, você já sente o clima diferente, é mais fresco o ar, né? E Diamantina também é uma cidade fria. No alto da Serra do Espinhaço, você já sente o clima diferente, é mais fresco o ar, né? E Diamantina também é uma cidade fria, né? A noite é fria, por causa da altitude. Depois de cruzar a Serra do Espinhaço, alguns quilômetros, né, e cheguei em Diamantina. A chegada em Diamantina é uma coisa surpreendente.
É uma cidade com a volta toda, o solo cheio de pedras, né? Pouca vegetação e muita pedra. É uma coisa incrível. Uma cidade que foi fundada e se desenvolveu no século XVIII por causa da exploração de diamantes, né? Que trazia muito movimento, né? E sobre a Royal Enfield com sidecar, eu não estou falando nada. O que eu falo é que eu dava partida de manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, rodava o dia inteiro. Eu fiz jornadas de 10 horas, com paradas, né? Parada porque tinha me perdido, parada para reabastecer, parada para comer alguma coisa. Também eu tenho um comportamento. No dia que eu estou viajando, na hora do almoço, eu paro, eu tomo um refrigerante e como 3, 4 fatias de pão de forma integral. Eu reponho carboidrato, energia rápida, né? Hidrato e continuo, porque se eu parar para comer e comer comida pesada tal, eu não consigo depois sentar na moto e andar mais 300, 400 quilômetros depois do almoço. E quando eu chego no lugar, aí eu como bem, mas nada pesado. Eu como uma carne, uma sopa, uma massa e reponho energia. E no dia seguinte, normalmente, aí eu vou passear na cidade, né? Eu não gosto de fazer 2 dias de distância grande com a moto. O que eu posso dizer é que eu viajei 12 dias com a Royal, nesse ritmo. E eu voltei para casa porque o meu roteiro tinha acabado, que eu poderia viajar mais 10 dias assim, e sem problema de cansaço físico, mental, e não levei um susto, né? Diamantina é uma cidade que impressiona por causa da quantidade das construções coloniais que ela tem, sabe? Casarões, igrejas, etc. Eu andei muito a pé. Eu evitei de andar com a motocicleta porque é aquele calçamento de pedra irregular e que pula muito, judia muito da gente, sabe? Então eu deixei a motocicleta e circulei muito a pé pelo centro. O trânsito também é curioso porque as ruas têm largura variável, o carro passa num sentido, passa no outro sentido, caminhões passam. Tem ladeiras, uma inclinação absurda, sabe? E é muito característico da região, né? Eu cheguei no meio da tarde em Diamantina, passei outro dia todo e no terceiro dia eu viajei, saí de lá. Um fato também que aconteceu ao longo de toda a viagem é a curiosidade que o sidecar desperta e o estilo da Royal Enfield desperta. Então, cada parada que faz é pedir licença para fotografar, para filmar, perguntar se é moto reformada e se a pessoa cabe bem dentro do sidecar. Desperta muita curiosidade.